Meu coração me esconder em teus braços, ó Pai. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Aleluia, aleluia. Aleluia, lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do meu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória, aleluia, 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 Graça e paz a todos. Já estou vendo muita gente boa, Israel, né? Há quanto tempo, né, Israel? O Júnior, né? Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Nós estamos para mais, né, um estudo da Palavra de Deus, né? Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Reverendo não é nenhum título especial. Reverendo é o nome pelo que se chama uma pessoa que tem formação acadêmica, né? Então você pode me chamar de Gilberto, de pastor, de servo, porque não tem por trás do termo reverendo nenhuma implicação ou conotação de querer ser alguém. Eu sou simplesmente um servo. Então Deus abençoe. Mais um dia que bondosamente Ele nos acrescenta, hoje 19/1, dia do aniversário da minha Sarinha. Feliz aniversário, Sara Vitória. Deus que abençoe sua vida. Então ontem nós começamos, né, o que já me deixa triste, a conclusão do Sermão do Monte. E hoje nós vamos fazer a parte 2 dos construtores. Então vamos ler o texto de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Mateus, capítulo 7 e o versículo de número 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva,
e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deus abençoe, Osvaldo, né? Vamos orar. Pai, Tu és maravilhoso e santo. E o Senhor sabe que se dependeres de mim ou do Teu povo, nós não vamos compreender a Tua palavra do jeito que queres, pois somos seres limitados. Precisamos, ó Deus, do Teu Espírito, precisamos da Tua graça, precisamos de Ti, dependemos de Ti. Então, fale aos nossos corações, inspira-me nesta tarde, fazei com que a minha boca seja como a pena de um destro escritor. Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, nós pedimos e oramos. Amém. Ontem nós vimos que, assim como Moisés conclui a lei com as bênçãos e as maldições, Mateus vai concluir o Sermão do Monte com as bênçãos e as maldições também. Só que ditas com palavras diferentes, mas a situação é a mesma. É que quem ouve e obedece à lei é bendito ao entrar, bendito ao sair. Quem não obedece à lei é maldito ao entrar, maldito ao sair. E Jesus diz de uma forma mais rebuscada, de uma forma mais interessante, mais compreensiva. Ele compara o homem que obedece ao seu ensino, porque a questão aqui é ouvir e o praticar. Aqui é ortodoxia, doutrina correta, mais ortopraxia, prática correta, conduta correta. Então Jesus agora nos convida a praticar, a pôr em prática tudo o que ele vem ensinando até agora. Então nós vimos que Mateus mostra Jesus como o segundo Moisés e como o Messias. E sendo ele o Messias rei, ele é rei de um reino, e aí Jesus explica que esse reino é um reino que começa a partir da nossa interioridade. Não é um reino visível, não é um reino arquitetônico, mas é um reino espiritual, é um reino interior. O apóstolo Paulo, Jesus diz, o meu reino está, Deus abençoe, irmão Marcos, o meu reino está dentro de vós. Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, gozo e paz. Então, não é coisa que vem de fora para dentro, é coisa que sai de dentro para fora. Então, o reino de Deus, Jesus estabelece as leis e agora diz que feliz quem obedece e que quem não obedece não tem segurança, não tem estabilidade na vida. E nós vimos ontem que existem similaridades e diferenças. Nós vimos que são dois homens que ouviram a palavra de Deus, que têm um objetivo, construir uma casa, que os dois construíram próximo. Então, nós vimos que eles têm um monte de coisa em comum. Mas nós vimos que aquilo que aparentemente era tudo igual, olhando como é nosso costume, né? Olhando só para as aparências, não havia diferença. Todos eram
iguais. E Jesus quer nos mostrar que existe cristão verdadeiro e o cristão nominal, ou o pseudo-cristão. E a diferença, nós vimos ontem, ela não é uma diferença perceptível, porque a diferença estava debaixo da terra. Da terra para cima, ou como nós dizemos aqui, da terra para riba, né? As casas eram iguais. A grande diferença estava, né, no alicerce. Então é que uma casa não tinha alicerce. Uma casa tinha alicerce. Então, aparentemente, as duas eram iguais. Então, hoje, quando nós vemos o cristianismo, nós, aparentemente, olhando à primeira vista, sem um olhar mais apurado, nós imaginamos que todo mundo tem fé. Que as igrejas estão cheias de pessoas cristãs, de pessoas que professam e que dizem Senhor, Senhor. Mas Jesus nos convida a dar uma olhada mais criteriosa. Porque ele vem nos avisando, cuidado, que aquilo que você está chupando e querendo colocar na comida pode já não ser mais sal. Parece sal, mas na verdade é apenas uma pedra de vários outros minérios, porque o sal já acabou. Que aquilo que parece ser uma virgem prudente, na verdade, era uma virgem completamente imprudente. E aí ele vai dizer que aquela porta que parecia estreita e pouco convidativa, na verdade, é que era a porta correta. E aí ele vai nos dizer que o olho bom é aquele que vê uma coisa só. O olho mau é aquele olho doente, que começa vendo duas coisas. Então são coisas que a gente olha. Como é que você vai saber que a pessoa está vendo duas coisas? Está vendo uma imagem só, mas de forma duplicada? Não dá. Só a pessoa sabe. Certo? Só a pessoa sabe se ela está servindo a dois senhores, a Deus e ao mundo. Ela pode disfarçar. E como é que nós vamos saber se aquela pessoa está juntando um tesouro na terra ou um tesouro no céu? Né? Ela pode dizer que está juntando um tesouro na terra para abençoar os outros. Então, e pode ser um crente autêntico, que tem posses, que herdou posses. Então Jesus agora, na última coisa, ele vai dizer que existe uma similaridade aparente. Do lado de fora, olhando exteriormente, todo mundo é cristão. Mas ele diz que se a gente olhar com mais cuidado, se a gente conseguisse ver a interioridade, a gente perceberia que há pessoas que não têm alicerce. E qual é o alicerce, pastor Gilberto? Jesus colocou no Sermão do Monte. É Jesus e a sua palavra. É isso que nos segura. É isso que nos sustenta. E ontem eu findei isso aqui, depois dessa introdução. Ontem nós encerramos a primeira parte desse estudo sobre os dois construtores com a questão de
nós nos preocupamos muito com o que está fora de nós. É como os dois construtores. As pessoas olhavam para o que estava da terra para cima. As pessoas não conseguiam ver e não olhavam para baixo. Então as pessoas passavam e admiravam as casas. Poxa, uma casa nova, né? 2 casas novas, mas não sabiam que aquelas casas tão parecidas, tão semelhantes, tão iguais, essencialmente eram diametralmente opostas. E aí nós vimos ontem que as nossas preocupações, na maioria das vezes, nós estamos preocupados com coisas que estão fora de nós e não com coisas que estão dentro de nós. Nós estamos preocupados com o que está acima da terra e não com o que está embaixo da terra. E é por isso que quando vem as lutas, as pessoas se desesperam. Porque elas não foram encontradas preparadas. Então nós vimos ontem, e nós paramos aqui, em que nós nos preocupamos, e se a Covid aumentar? Isso quem tem juízo. Tem gente que não tem juízo, não está nem sequer preocupado com o Covid. Anda até sem máscara. Então o que acontece? Quando a gente se preocupa só, eu posso pegar Covid, porque a gente já pensa. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade nós vimos que é trazer o futuro para o presente, mas um futuro que pode nem existir. Então ele disse, não se preocupe, porque isso pode nem existir. Se está preocupado em ficar doente, você pode nem ficar. Se está preocupado em perder o emprego, você pode nem perder. Então, Jesus agora, ele vai nos ensinar a preocupar-nos conosco e não com o que está do lado de fora. E aí a gente se preocupa, e o meu emprego? E se eu perder o emprego, como é que eu vou pagar as contas no final do mês? E o que vai ser de mim e da minha família? E se eu moro em casa alugada, como é que eu vou pagar o aluguel? Então a pessoa pensa, e se eu ficar doente, será que vai ter leito? E se eu surtar, como é que vai ser? Então o que acontece? Quando a pessoa começa a pensar só nas coisas do lado de fora, ela não se preocupa com o seu interior, com a sua vida, com o seu fortalecimento. Quando as coisas acontecem, estas coisas vêm apenas revelar uma pessoa insensata, que se preocupou com o lado de fora, mas não se preocupou com o que era mais importante, a nossa fortaleza espiritual, a nossa segurança espiritual. E Jesus vai mostrar que a prioridade é o alicerce. Ele vai nos mostrar que a chuva vai descer, o vento vai soprar e o rio vai transbordar sobre as 2 casas, que vai combater aquelas casas. Mas qual é a diferença diametralmente oposta? Qual é a diferença gritante? Não é o que está sobre a terra, é o que está embaixo da terra. É que Jesus, e só Jesus sabe, que não vai resistir. É que Jesus sabe que quando chegar as chuvas do outono,
quando a enchente vier, o vento forte vier, ele sabe que aquela casa não tem alicerce. E ele sabe que aquela casa vai cair, mas não vai ser uma queda pequena. Vai ser uma queda desastrosa, vai ser uma queda destruidora, vai ser uma calamidade. E Jesus Cristo, conhecendo a minha vida e a sua de forma como ninguém conhece, ele sabe qual de nós está colocando como prioridade a nossa estabilidade espiritual, a nossa segurança espiritual. Então, quando nós estudamos o Sermão do Monte, a vontade de Jesus, porque Jesus, no texto correlato, ele diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. E o Pai e o Filho fazem morada em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então nós temos dois caminhos. O caminho de ter uma vida cristã sem a preocupação, sem o gastar tempo, sem o desejar uma intimidade com Jesus Cristo, um conhecimento da sua vontade, uma fome e uma sede de justiça, descobrindo uma pobreza profunda espiritual, chorando pelos pecados. E nós temos aquele que leva a vida cristã, como diz a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Então aquele que está na igreja e que acha e que a vida cristã é simplesmente você erguer a mão, deixar de beber, de fumar, de se prostituir, em alguns casos de vestir determinadas roupas, e que a pessoa está liberta. E aí ela é um assíduo frequentador de igreja, mas não conhece a Cristo, não sabe o que é reino de Deus. Se você perguntar a ela: meu amigo, qual é a diferença entre igreja e reino? O que Jesus veio estabelecer aqui na terra? O que você sabe sobre o reino de Deus? Que espírito é o que te domina? Porque no reino, o espírito que predomina é o espírito de servo. O próprio rei diz: eu não vim para ser servido, e sim para servir. No reino não há o espírito de governo, de dominar. Eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero mandar em alguém. No reino não existe lugar para esse negócio de eu quero dominar alguém, eu quero mandar em alguém. No reino, o espírito que domina o reino quando eu falo espírito, é o princípio. O princípio que governa o reino é o princípio do servir. Então Jesus, ele diz: entre as autoridades do mundo, os governantes mandam nos seus governados. Os grandes mandam nos pequenos. Mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Então, no cristianismo, a autoridade emana do serviço. Então, o povo vai me seguir
O povo vai seguir uma pessoa baseado no fato dela servir, dela ter desejo de servir aos outros, dela ter desejo de abençoar os outros. Então ela não quer mandar, ela não quer governar, ela não quer ter poder sobre os outros, ela quer ter graça para abençoar os outros. Por isso Paulo diz que cada um considere o outro superior a si mesmo. É esse princípio que norteia o reino. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Então no reino só tem um Senhor. É Jesus Cristo. E nós, pastor Gilberto, todos nós somos servos. E servos é uma palavra eufemizada, quer dizer suavizada, porque a palavra é doulos. E o verbo é douléo, que quer dizer servir como escravo. Então significa que no reino de Deus eu sou um escravo. E escravo não tem mais vontade. Então no reino de Deus só tem um Senhor. Um. Os demais, sejam pastores, entre aspas, apóstolos, presbíteros, diáconos, cantores, compositores, dirigentes de departamento, seja quem for, é uma multidão de servos. É esse o princípio que domina. É gente que diz: eu sou pastor para servir, eu sou diácono para servir, eu sou presbítero para servir. Por quê? Porque o exemplo maior é que o rei, o único que é livre, se fez servo. Subsistindo em forma de Deus, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. E achado em figura humana, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus vem, ele vem não como Senhor, ele vem como servo. Ele diz: eu vos dei o exemplo. Ele chega numa casa, lá no Evangelho de João, capítulo 13, e ele diz o seguinte: naquela época, havia um escravo que era responsável por lavar os pés das pessoas. Porque as pessoas vinham, geralmente, as sandálias eram muito diferentes das de hoje, a pessoa vinha com a sandália amarrada, poeira, aquela poeira quente. Então, como ele tinha uma espécie de vestido, então cobria até as pernas. Então, quando você entrava numa casa, o escravo, o menor escravo, ele vinha com uma bacia, uma toalha, para amenizar a dor daquela pessoa, para desamarrar a sandália, para limpar aqueles pés que estavam suados, para tirar aquela pancada do vento, que se você já andou na beira da praia, na areia, quando a areia está mole, fofa, sequinha, você vê que quando o vento vem, ela bate nas pernas da gente, dói. Agora você imagina lá em Israel, quente. Então aquela areia vinha. Então quando a pessoa chegava numa casa que tinha alguém para lavar os pés, naquela cultura, e muita gente traz para hoje, equivocadamente, porque não entendeu nada do que Jesus disse. Então, Jesus espera que algum dos seus discípulos demonstre. Ele chega numa casa que não tem. E aí Jesus fica esperando. Como qualquer bom mestre, ele fica esperando. Vamos ver se tem alguém aqui com esse espírito de servo, com esse princípio de servir. E aí ninguém. Só tinha entre os discípulos governador. Eles estavam discutindo entre quem era o maior no reino. Então eles discutiam isso. Quem é o maior? Quem é o presidente? Quem é o pastor presidente? Quem de nós vai ser
o pastor presidente? Quem de nós vai mandar nos outros? Quem de nós vai ser o sucessor de Jesus? E aí eles vêm discutindo e Jesus chega e quando vê que ninguém vai fazer, Jesus tira a túnica, pega uma toalha, bota no braço e todo mundo fica abismado. E Jesus começa a lavar os pés. E aí Pedro diz, de maneira nenhuma, o senhor não vai se portar como um escravo, o menor escravo, e lavar os meus pés. Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Ah, então me dê um banho. Pedro era assim, me deu um banho. E aí Jesus termina todo aquele ensino teatralizado e Jesus diz, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais Senhor. E eu sou. Mas sendo Senhor, eu sou um Senhor diferente. Eu vos lavei os pés. O meu senhorio é um senhorio diferente. Eu, sendo Senhor, não tive problema nenhum em agir como o mais humilde dos escravos. E aí Jesus arremata dizendo, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, muita gente ainda não se conectou com Jesus Cristo. Muita gente ainda não percebeu que no reino de Deus o fundamento é o do serviço. É o de trabalhar. Aquele homem não é considerado prudente porque ele era rico, porque ele mandava nos outros. Ele é considerado prudente porque enquanto o outro começou de cima da terra, o outro estava com muita pressa, ele resolveu cavar, resolveu descer, resolveu botar a mão na massa, resolveu se sujar, resolveu trabalhar. Então, enquanto a parede do outro já estava a ponto de coberta, ele ainda estava cavando para encontrar pedra. Porque ali, na Palestina, tinha areia, e geralmente tinha pouca areia, e embaixo tinha muita pedra. Então aquele homem sabia disso. Então ele agora, ele age como um servo. Ele vai trabalhar. Então, se você, no reino de Deus, é o serviço que importa. A autoridade emana do serviço. A autoridade não é algo que passa de pastor para o filho do pastor. Não é algo que passa do pastor para alguém da confiança dele. Infelizmente é assim que tem sido. Mas no reino de Deus a autoridade é assim. A pessoa serve, esse aí faz, esse aí é exemplo de Jesus Cristo. Esse aí trabalha. Então, esse aí deve ser reconhecido como alguém que tem o espírito de servir. Então, se ele serve, nós temos condição de segui-lo. Porque sabemos que, tendo ele como mestre, nós vamos ter alguém que cuida de nós. O grande problema é que nós, muitas vezes, temos o mesmo princípio, o mesmo espírito mundano, que é o espírito hierárquico, que é o espírito de crescer para cima. Veja que nesses dois aqui, um primeiro cresce para baixo. Você está olhando ali os dois fazendo as suas casas, e você olha um, pega uma pá e começa a cavar. Ele está descendo, ele está descendo, ele está descendo. Já cavou e você já não está vendo mais as pernas. E já cavou e você já não está vendo mais
os lombos dele. E já cavou e você está vendo só a cabeça. E cavou mais e desapareceu. E assim na vida cristã. O verdadeiro crescimento é para baixo. E é o momento onde nós desaparecemos. Onde Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É o momento onde eu saio de cena para Cristo resplandecer. Chegaram para João Batista tentando envenenar João Batista com o espírito do mundo. E João Batista disse, disseram para João Batista, olha, aquele que você batizou, se você batizou, você deve ser maior que ele. Então isso é mensagem subliminar. Não atrás de um refrigerante tem alô diabo. Não numa margarina tem inferno. Tem um monte de gente com medo de comer uma margarina porque ela tem hell e inferno. Em inglês. É porque tiraram a cor de um determinado refrigerante e aí enxergaram lá o alô diabo. Mas não enxergam, nem em português, o alô adultério, o WhatsApp adultério, o alô pornografia. Não, eles conseguem enxergar tudo que está ali. Se tem um nome Xuxa no lápis, isso eles conseguem enxergar. Se ficam tirando conteúdo de dentro dos bichinhos de pelúcia para ver se não tem nenhum feitiço. Então, são pessoas que estão profundamente preocupadas em construir uma casa espiritual bem grande, mas que não tem alicerce. Aí quando vem o feitiço, pega. Quando a pessoa joga um feitiço, aí ele não tem fundamento, o feitiço entra. O demônio da chama é outro. Você diz, ei pessoal, aquele negócio é fácil. Então, o que acontece? Quando você tem fundamento, não tem feitiço, meu. A pessoa pode enterrar uma cabeça de boi dentro do ursinho de pelúcia, e o seu filho brinca com o ursinho de pelúcia. E Deus ainda serra o chifre do boi para não machucar seu filho. E o boi nem apodrece, porque você tem firmeza espiritual. Então o diabo diz, deixa a cabeça do boi lá, rapaz. O boi já perdeu a cabeça, eu não vou perder a minha não. Então o diabo diz, eu não sou nem doido de mexer ali tem alicerce, ali tem Deus. O boi perdeu a cabeça, eu não sou doido de perder a minha. Certo? Então quando você tem comunhão com Jesus Cristo, você triunfa sobre o mal. Você tem autoridade sobre o mal, porque você está em aliança com Jesus Cristo. Você não vai precisar passar uma semana em jejum para ter autoridade. Não, Paulo sai pregando o evangelho e o Simão sai, o mágico, contra Paulo. Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, ó filho do diabo, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Você não está mexendo comigo, está mexendo com o Senhor. Não sou apenas o servo, mas o servo é em sintonia com ele. E aí Paulo diz, ficarás agora cego. E imediatamente o homem ficou cego. Paulo não estava preocupado, meu Jesus, tem compaixão de mim. Não. Então, aquele homem cavou até o ponto de você não ver mais. Aí chegaram para João Batista e disseram, João, aquele que você batizou, está batizando e fazendo mais discípulo que você. Passou na sua frente. Para cutucar João, para ver se João dizia assim, pessoal, vamos abrir outra igreja para a gente fazer uma maior que a de Jesus, porque Jesus passou na minha frente. Eu comecei a batizar, não pode. Não pode. O irmão aqui, o irmão ali era o capeta. Tem uns irmãos que são meio encapetados. Né?
E aí o grande problema é que esse tipo de capeta não vem com a mão curvada para trás. Não vem fazendo... Esse capeta vem com a mensagem subliminar que o povo não consegue ver, porque não está no refrigerante. Certo? E aí, João Batista, percebendo, tendo ciência, ele diz: convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João Batista está dizendo: agora é a hora dele. Agora ele vai crescer, agora o ministério dele vai crescer, o meu eu já fiz. Então a tendência agora é que cada vez mais ele apareça e cada vez mais vocês se lembrem de mim, menos de mim. Então vocês vão vê-lo mais e me ver menos. Então ele vai aparecer mais e eu vou aparecer menos, até o ponto de eu desaparecer completamente do cenário e ele tomar o cenário todo. E eu ser apenas um coadjuvante, porque eu não sou digno de carregar com as suas sandálias. Agora imagine a cara do diabo. Quando chega para tentar insuflar o ego de João Batista, para que João Batista tenha esse espírito de senhorio. E aí João Batista, sabendo o que ele é, porque o grande problema nosso é que nós não sabemos o que nós somos. E por não saber o que nós somos e qual é o nosso lugar e onde é o nosso quadrado, a gente quer o quadrado do outro, a gente não se satisfaz com o nosso. Mas João Batista, que já sabia, disse: olha, isso é normal. Convém que ele cresça e eu diminua. Ninguém esperaria isso, nem aquele mensageiro que foi lá, que estava, coitado, usado pelo capeta, que foi tentar João. Se fosse hoje, muitos de nós teriam dito: me aguarde, Jesus, me aguarde. O senhor está batizando mais do que eu, está tendo mais discípulos mais do que eu, pois eu vou começar. Pessoal, reúne aí todo o presbitério, toda a direção da igreja. Pessoal, nós vamos fazer programa de rádio, programa de televisão, programa na internet. Olha, nós vamos cair aí, vamos cair no mundão aí, vamos ganhar almas, porque não dá. Um homem desse chegou ontem, já tem mais ovelha do que nós, a igreja dele já está maior do que a nossa. Não pode, vamos abrir, vamos fazer um plano para a gente abrir nesse ano aqui um monte de catedral. Seria assim, mas João Batista disse: não. O espírito aqui não é de concorrência. Ele não é meu adversário, ele é meu complemento. João Batista diz: eu tenho que diminuir, minha vez já foi. Agora é a vez dele. Eu fiz a minha parte. Agora eu preparei o caminho. Quem vai andar é ele. Eu sou o servo, ele é o Senhor. Eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Aí, meu amigo, você quebra qualquer diabo. Aí você quebra qualquer usado pelo diabo. E até quando nós não vamos entender isso? E até quando nós vamos perpetuar a cultura do domínio? Nós vamos ser cristãos mundanizados, cristãos secularizados, cristãos que não seguem os princípios, que não têm o espírito do cristianismo. Cristãos que estão numa competição para ver quem constrói a igreja maior, para ver quem tem o cargo maior, para ver quem domina mais, para ver quem manda mais, para ver quem tem mais ovelhas. Não é isso. E aí aquele homem cavou até o ponto de desaparecer. Então, se você quer construir um alicerce na sua vida, que pode vir a Covid, pode vir o câncer, pode vir qualquer doença,
é você começar a procurar Jesus, porque Jesus é a rocha. É você começar a se aprofundar, é dizer, Jesus, eu quero te encontrar, não na superfície. Eu não quero te conhecer como a maioria te conhece. Conhecimento superficial. Eu quero cavar a cada dia. Eu estou com fome e sede de justiça. Eu quero te encontrar. Eu quero te conhecer. Eu quero construir a minha vida. Eu quero modelar os meus caminhos em ti e nos teus ensinamentos. Então eu não estou aqui, Jesus, para saber sobre o Senhor, para ter informações sobre o Senhor. Eu não estou aqui, Senhor, para ter um curso de teologia para ensinar o povo se pode ou não beber, se pode ou não usar biquíni, bermuda, se pode ou não usar batom. Senhor, eu estou aqui porque eu quero te conhecer. Porque Jesus Cristo, eu quero conhecer o Senhor, como disse Paulo, pretendo conhecê-lo, conformando-me aos seus sofrimentos e à sua morte, para poder alcançar a sua ressurreição. Então Paulo foi alguém que entendeu isso, e que cavou, até o ponto de você olhar e cadê Paulo? E ele diz, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E aí ele sai pelo mundo, doente. E de 46 a 48 ele faz a primeira viagem. De 49 a 52, 53 ele faz a segunda. De 53, 54 a 57 ele faz a terceira. E em 12 anos Paulo chega numa cidade e o povo grita, estes que transtornaram o mundo chegaram até nós. Em 12 anos. E nós, com a nossa briga de poder, estamos fazendo aniversários de igrejas de 10 anos, de 20, de 30, de 100 anos. E nós ainda não conseguimos nem sequer alcançar o bairro, quanto mais o estado. Porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E no meu pequeno entender, está no alicerce, está naquilo, não está naquilo que a gente vê, está naquilo que a gente não vê, está na interioridade das pessoas que se dizem cristãs. Então, aquele cavou até desaparecer. Eu e você, será que nós estamos procurando uma comunhão com Cristo, uma comunhão com Cristo, uma comunhão com Cristo, uma comunhão de maneira tal que a gente vai se tornando tão semelhante a Cristo que de repente as pessoas não veem mais a gente, elas começam a ver Cristo em nós? É isso que vai dar segurança. É isso que vai fazer o diabo tremer, obedecer. Eu leio um livro dos grandes missionários, e eu li um livro, eu tenho esse livro e recomendo, Até os Confins da Terra, mas tem outro livro, que é Mártires do Coliseu Romano, e tem um livro do Orlando Boyer. Nestes livros você vai encontrar a história de Sadhu Sundar Singh, um indiano, que era missionário e que ele era chamado de apóstolo dos pés sangrentos, porque ele andava tanto na neve para pregar que os pés rachavam e você só via o sangue. E ele atravessava as montanhas para encontrar os vilarejos em pleno deserto, em pleno inverno. Um dia ele não voltou mais, e ninguém sabe se ele morreu, foi enterrado na neve, ou se Deus o levou. Mas conta o biógrafo dele que Sadhu chegou num vilarejo e passou 3 dias lá, na casa de uma senhora. E algum tempo depois, mais ou menos uns 2 anos, chegou ao vilarejo, uma
dupla, né? 2 missionários. E eles começaram a pregar, e eles começaram a falar para aquela mulher de Jesus Cristo. E a mulher disse: rapaz, eu conheço esse homem. Os missionários ficaram, disseram: não, a senhora está equivocada, esse Jesus aqui morreu há 1000 e tantos anos atrás, ele ressuscitou, subiu ao céu. Ela disse: não, do jeito que vocês estão contando aí, ele passou aqui na minha casa uns 2 ou 3 dias e depois foi embora. Se é do jeito que vocês estão contando aí, olha, vou dizer uma coisa, ele está vivo. Porque ele passou uns 2 ou 3 dias aqui. O que aconteceu? Ela tinha recebido a visita daquele homem de Deus, e aquele homem de Deus era tão parecido com Jesus, que quando os missionários começaram a ler, ela pensou logo no Sadhu Sundar Singh. Como seria diferente se o povo olhasse para mim e para você e visse Jesus Cristo? Como seria diferente? Como o mundo seria outro? Se o mundo olhasse para mim e para você e não visse os rótulos, mas visse as marcas de Cristo, mas visse o caráter de Cristo. Então aquele homem desapareceu, porque ele estava em busca da rocha, para, em cima daquela rocha, ele edificar a sua vida, toda a sua caminhada, toda a sua trajetória. Ele agora está lançando, porque ele para e ele pensa: eu não sei como será a chuva esse ano. Eu não sei o que virá. Não sei se a chuva vem fraca, se vem forte. Eu não sei se vem vento. Eu não sei nem se vem. Mas eu estou me preparando, fazendo uma casa como tem que ser feita. E uma casa como tem que ser feita, seguindo as especificações, ela tem que ter um bom alicerce. E eu estou construindo o melhor possível. E não tem alicerce melhor para sustentar uma vida do que Jesus e seus ensinamentos. Do que Jesus e as leis do seu reino. Do que a comunhão com Jesus a ponto de nós desaparecermos. Aí você vai ver que um está lá na frente. Um já está, ele foi, não se preocupou. Ele estava com pressa. O grande problema nosso é esse. Nós queremos tudo com pressa. A gente faz um curso, aí a pessoa podendo se deleitar, estudar, a pessoa diz assim: quando termina o curso? Ele já quer que termine, ele não quer saber da qualidade, ele quer saber do diploma. Ele não quer qualidade, ele não quer ter trabalho. Quantos que começam a faculdade e desistem, porque a gente diz assim: meu filho, você vai fazer os trabalhos para você crescer mais. Eu cavar? Não. Ele está mais para aquele mordomo infiel. Cavar não posso, pedir tenho vergonha, então vou trapacear. Então nós temos um monte de gente apressada. Um monte de gente que quer chegar ao pastorado imediatamente. Um monte de gente que quer ter casa. Um monte de gente que quer ter muito dinheiro, mas sem cavar. Sem trabalhar. Sem se identificar com Cristo. Então quer ter autoridade, quer ter poder, quer liderar, quer fazer um monte de coisas,
Mas aí, e até faz. Até chega ao pastorado, até constrói coisas, até ganha muito dinheiro, até faz faculdade, até um dia onde vem uma chuva forte e aí tudo que ele construiu às pressas foi na enxurrada. Não deu tempo para ele salvar nem o diploma de bacharel em teologia, nem o de doutorado. Foi o primeiro que se molhou. Os diplomas que ele tinha na parede foram o primeiro que a água levou. Porque ele quis rápido. Ele queria fazer em 2 anos, ele queria fazer em 1 ano, ele queria estudar a teologia toda. Aquilo que foi construído ao longo de 6.000 anos, ele quer aprender. E ele não quer pensar por si mesmo, ele só quer citar os outros. Ele quer citar os grandes teólogos. Ele não quer aprender a pensar, então ele quer rápido. Então, tudo que a gente constrói rápido, rápido também se vai. O livro de Provérbios diz que a riqueza construída às pressas rapidamente desvanecerá, mas aquela construída pouco a pouco aumentará. Então qual é o grande problema desse cidadão? Ele queria ele mesmo ser visto. E todos vissem quão rápido ele fazia uma casa, quão bela era a sua casa, que ele terminava mais rápido que o outro. Então, enquanto um não está preocupado com a concorrência, o outro tem o espírito de competição. O outro não tem o espírito de serviço, de trabalhar, mas o espírito de pressa, de competição, de fazer mais bonito e mais rápido. E aí ele constrói de cima. Ele diz, não dá, não vou perder meu tempo cavando, eu quero que as pessoas me vejam. Então hoje nós temos pessoas que têm um cristianismo para os outros verem, pessoas que constroem, que querem ser cristãs, mas não têm cautela e saber, pensam enganadamente, equivocadamente, que o fato de terem aceitado a Jesus, que agora estão imunes aos problemas do mundo, tem deles até que acham que pode andar sem máscara para ver se Deus livra. Como diz aqui no programa, pode um negócio desse? Então o que acontece? Aquele homem queria ser visto, enquanto o outro está descendo, aquele está subindo. Então nós temos que perguntar que tipo de homem nós somos. Que tipo de cristão nós somos. Nós somos daquele que estamos cavando em busca de Cristo e de nós desaparecermos, ou nós somos daquele que estamos aparecendo. Cada dia o povo está mais vendo, cada dia nós estamos mais sendo senhores da situação. Que tipo de cristianismo é o meu e o seu? Meu cristianismo é como aquele homem que você via o que estava do lado de fora, ou meu cristianismo é aquele que ninguém vê, porque ele está dentro de mim. Porque o verdadeiro cristianismo é para a hora da necessidade. É para a hora da necessidade, não é para a gente se mostrar. Verdadeiro conhecimento, verdadeira comunhão com Deus, é para quando a Covid bater, o câncer bater, o desemprego bater, a luta bater, o marido foi embora, perdeu um ente querido. É nessa hora que a gente vai ver se a gente tem alicerce. Se a gente tem quem nos sustente. Se a gente tem como segurar. Porque Jesus Cristo diz. Então um apareceu, o outro desapareceu. Que tipo de cristão nós estamos?
Porque nós estamos brigando. Nós temos que pensar assim, por que eu faço tanta questão de ser líder? Por que eu faço questão de ter um ministério na igreja? Será que é para servir? Será que é para servir? Eu tenho um ministério para servir ou para ser visto? Cuidado que é tudo parecido. Servir e ser visto é semelhante. Então eu e você, eu não posso dizer que o seu ministério é para ser visto, nem para servir. Só duas pessoas sabem, você e Deus. Se você está construindo uma casa para cima, onde todos veem o que você está fazendo, e é isso que você quer, ou se você está cavando a ponto de desaparecer e de Jesus receber toda a honra, toda a glória, e de você ter comunhão com Ele. Porque você não está preocupado com a chuva que vem. Você não está preocupado com o vento que vem. Você não está preocupado com aquele rio que repentinamente vai encher. Você está preocupado em construir o seu alicerce. Para que, na hora que vier a chuva, na hora que soprar o vento, na hora que o rio transbordar, você tenha algo para te sustentar e para que o povo possa ver. Ali, rapaz, nós não percebemos. Aquela casa tão linda que nós valorizamos, que nós elogiamos, não sobrou uma pedra, não sobrou um galho. Até uns diplomas que tinha na parede foi embora. Livros, uns livros de teologia, rapaz, estão tudo lá embaixo, tudo perdido. Não serve para mais nada. Não serve para mais nada. E o carro do ano? Rapaz, o motor bateu, a água levou, foi tudo. E a empresa, rapaz, despencou, foi tudo. De repente o cara começou a usar droga, vendeu, foi tudo. E o casamento, perdeu. A mulher foi embora, descobriu que ele estava adulterando, ele descobriu também que ela estava com outra pessoa. Aí você diz assim, vixe, foi um desastre. Foi, não. Porque se viu que não tinha alicerce. Então, o alicerce sempre houve, só não havia necessidade dele. Mas na hora da necessidade, o alicerce apareceu. Então, na minha vida e na sua, sempre tem que ter alicerce. Nós não podemos tentar pensar na comunhão com Cristo quando vier a pandemia. Nós não podemos pensar na comunhão com Cristo para futuro. Não pode ser uma coisa, um projeto para futuro. Tem que ser um projeto para agora, para no momento da conversão. É dizer, eu quero cavar, eu quero sumir, eu quero trabalhar, eu quero gastar a minha vida nessa busca, nessa comunhão contínua, diária com Cristo, com sua palavra. Eu quero conhecê-lo e conformar-me a ele na sua morte e na sua ressurreição. Eu quero conhecer esse Cristo, como diz Paulo. E aí, quando vierem as lutas, por quê? Porque Jesus diz que desceram a chuva, sopraram os ventos, transbordou o rio e combateu aquela casa. Ou seja, veio o problema de cima, o vento do lado, o rio de baixo. Veio o problema de todo lado. E não veio só sobre a casa do homem que fundou a casa na areia. Veio sobre os dois. E problema não vem só sobre o ímpio. Nem o homem prudente que procura buscar Deus. A mulher prudente que procura ter comunhão com Deus, compreender sua vontade. Ora para que a sua vontade... Jesus diz,
quando vocês orarem, e assim seja feita a tua vontade. Então, quando nós oramos, Senhor, faça a sua vontade, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, me dê graça, porque eu sei a tua vontade, mas saber uma coisa, praticar é outra história. Nós temos que deixar de ser hipócritas. Nós temos que ser autênticos, porque ninguém pode mentir para Deus. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil sumir. Não é fácil desaparecer. Todos nós temos a tendência de querer ser visto, reconhecido. Por isso é que eu não concordo com aquela música que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Porque todos nós, seres humanos, isso era o ideal. Isso aí é o ideal. Era assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas tem gente que fica com raiva até quando se esquece do aniversário dele ou dela. E depois está cantando lá: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ainda diz assim: eu vou louvar o hino. Não é nem a Deus, é o hino. Aí a pessoa diz assim: olha, eu vou louvar o hino. Aí ela canta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Pronto. Aí é o dia do aniversário dela. Terminou o culto, ninguém lembrou, o pastor esqueceu, ela sai bodejando, ela sai murmurando: não lembraram do meu aniversário. Mas você não acabou de cantar que não precisa ser reconhecido por ninguém. Como é que você, quando o pastor não dá um cargo, você fica chateado, muda de igreja, porque não foi reconhecido? Porque nós temos que ser sinceros e que a nossa tendência como seres humanos pós-queda é que a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto, a gente quer ser aplaudido. Que todos nós gostamos de elogio, a gente não gosta muito de crítica, mas elogio pode empencar. A gente gosta, certo? A gente ama, não é preciso dizer assim: oh, pastor Gilberto, maravilha de estudo super edificante, a gente fica assim, todo feliz, mas ninguém gosta de crítica. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos diante de Deus. Vamos dizer assim: Senhor, não é fácil desaparecer. Não é fácil, Senhor. Senhor, eu quero coragem para cavar. Senhor, é mais fácil começar de riba, de cima da terra. Então aí Jesus disse que a chuva vem, e a chuva não vem só sobre uma casa. Engana-se quem imagina que ser evangélico, que se entregar a Deus é um salvo-conduto contra os problemas. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se existe alguém que enfrentou o problema, esse alguém foi Jesus. Se existe alguém que enfrentou o problema, esse alguém foi Paulo. Se existe alguém que enfrentou o problema, esse alguém foi Abraão. Então o povo de Deus na Bíblia só levou chumbo. Você olha para o povo de Deus assim, é porque eu não sei que Bíblia o pessoal anda lendo. Eu acho que a minha Bíblia é diferente das outras. Porque quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo um Paulo que diz assim: ninguém me inquiete. Porque havia uma briga sobre a circuncisão, um pequeno corte no prepúcio do menino. E Paulo diz: vocês estão brigando por corte, por cicatriz, então ninguém me inquiete. Então acabou a conversa. Por que, seu Paulo? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É quando você olhava para a mão, o rosto, as costas, os pés, pescoço de Paulo, você só via chicotada, paulada, pedrada, só cicatriz. Ele está dizendo: vocês querem cicatriz? Vocês acham que uma cicatriz pequenininha, escondida, dentro do calção do menino, é que torna ele o homem de Deus? Vou mostrar para vocês quais são a minha circuncisão. Olha aí no meu corpo.
As pessoas olhavam assim. Ele disse, agora ninguém mais me inquiete, acabou a contenda. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Né? E não era um carro que ele tinha na garagem, não era uma conta poupança, eram chibatadas, pedradas, prisões, xingamentos, sofrimento, pancadas que ele tinha, o corpo todo cheio de cicatrizes. Porque ele estava seguindo o seu mestre. Então, a chuva caiu sobre as duas casas. Mas diz que desceu a chuva, soprou o vento, transbordou o rio, e aquela casa, e combateu aquela casa, mas aquela casa não caiu. Aí tem uma conjunção explicativa. Por quê? Vai dizer o porquê daquela casa não ter caído. Quando vieram os problemas, tudo de uma vez. Problema de cima, problema do lado, problema de baixo. Então, quando o problema vem, ele vem por todo lado. Parece que guarda tudo para vir de uma vez. E aí diz assim, porque estava edificada sobre a rocha. Porque o alicerce, porque aquilo que sustentava, certo? Era a rocha, que é Cristo. Porque aquele homem não fez o alicerce. Como é, pastor? Não, ele encontrou o alicerce. É diferente. Ele não construiu um alicerce, ele não cavou para construir um alicerce, ele cavou para encontrar. Porque ele sabia que embaixo daquela areia, a 1 metro, 2 metros, 3 metros, ele ia encontrar uma rocha grande. Ele sabia. Então, eu e você não fazemos Jesus. Jesus já está feito. Nós temos é que encontrar. Nós temos é que cavar, buscar e dizer, Senhor, eu quero que tu sejas o alicerce da minha vida. Eu quero te encontrar, tu és a rocha. E é sobre ti, tua palavra, que eu vou edificar toda a minha vida profissional em todas as áreas, Jesus. Todas as áreas. Porque um dos grandes erros é esse, na minha vida religiosa eu sou assim, mas na minha vida política não, eu posso trapacear, mentir, mas na minha vida profissional não, eu posso fazer o que bem quiser. Não, a minha vida religiosa é lá na igreja, aqui eu sou outra pessoa. Esse é o grande problema. E aí quando veio, Jesus disse, a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Quando vieram os problemas, nós vamos ficar de pé, não é porque nós somos maravilhosos construtores. É por causa da rocha. Não é porque eu e você somos fortes. Não é porque eu e você somos trabalhadores. Não é porque eu e você temos fé. É porque eu e você estamos sobre a rocha. Nós cavamos e nós encontramos a rocha. E sobre esta rocha nós edificamos toda a nossa história. E Jesus diz, mas aquele que ouve estas minhas palavras, as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, sem juízo. Imaginou que estava numa bolha, que o problema só viria para o outro, para ele não. E edificou a sua casa sobre a areia. Então ele não pensou, foi botando uma pedra sobre a outra, cavar para quê? Cavar para quê? Eu estou com pressa. Para que eu vou seguir a especificação? Para que eu vou seguir as normas dos construtores? Para que eu vou fazer igual aquilo ali? Que perda de tempo. Como tem gente assim? Para que estudar? Ora, eu tenho o Espírito Santo. Para que eu vou me aprofundar? Para que eu vou ler o livro? Não, eu sou o cara. Ele se basta.
é a rocha sobre o qual ele edifica a própria vida. Ele acha, não, quando vier a chuva eu vou me preocupar. E aí já é tarde. E o Lloyd Jones diz o seguinte, que a chuva não vai mostrar o alicerce. O alicerce já tem que estar antes. Ele diz, fazer o alicerce na hora que vier a chuva já é tarde demais. Então, se eu e você formos edificar a nossa casa, a nossa vida cristã, quando vier a tribulação, nós vamos ser levados pela enxurrada. Aí ele diz assim, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos. A mesma coisa que veio sobre o prudente. Mas o resultado foi diferente. Enquanto o prudente, a casa ficou intacta. Porque o trabalho de hoje é o descanso de amanhã. Presta atenção nesta frase gilbertiana. Trabalho de hoje é o descanso de amanhã. A comunhão com Cristo hoje, o estudo da sua palavra hoje, amanhã vai me deixar mais descansado na hora da luta, porque eu estarei preparado para ela. Mas o descanso de hoje é o trabalho de amanhã. Quem está descansando hoje, quem está vivendo a vida de inércia espiritual, de não se preocupar, de não querer ter trabalho, amanhã, quando for fazer, vai ser mais difícil e vai ser mais trabalho. Vou lhe dar um exemplo. Quando a gente está estudando, e você começa a estudar na idade certa, você vai estudando, então a cada ano você vai aprendendo um pouquinho, isso vai se somando. E vai se tornando fácil, porque você vai aprendendo, está com a mente fresquinha. Então, a cada ano você vai aprendendo uma coisa diferente. E aí, quando você pensa que não, você tem um monte de estudos acumulados. E se você estudou bem, você está pronto para um Enem, para um exame, qualquer exame, um curso, um concurso, um vestibular. Porque você foi estudando direitinho, você não matou nenhum ano, você estudava, cada ano você estudou um pouco, você passou com louvor. Então, quando chega na época do exame do Enem, do exame da faculdade, de um concurso, você está preparado, então você não fica feito louco, feito barata tonta, querendo aprender tudo que era para ter aprendido durante uma vida inteira em um dia, em um ano, em um cursinho. Você aprendeu tudo devagar. Então, você vai trabalhar menos. Quem não fez nada, quem passou porque o professor não queria ver no ano seguinte, meu amigo, quando descobre que tem um Enem, quando descobre, rapaz, se eu não estudar, vou morrer de fome, vou viver sempre nesse negócio aqui de varrer o chão, sempre nesse negócio aqui da humilhação, trabalhando muito, ganhando pouco, eu quero mudar de vida. Aí descobre, rapaz, mas esse negócio não está entrando, eu já estou velho, a cabeça, o negócio fica difícil. Então é possível? É sim. É possível uma pessoa já idosa recuperar? É sim. É possível você começar a estudar. Moisés começou com 80. Trabalhar para Deus. Você ainda não tem 80. Então é possível, só que não é tão fácil. Só que você vai gastar tempo, aí você vai dizer, oh meu Deus, por que eu não fiz aqueles anos direitinho? Por que, meu pai?
E aí onde muitos estudantes de teologia dizem assim, oh meu Deus, por que eu não fiz aquela cadeira direitinho? Por que eu não fiz aquele trabalho direitinho? Se eu tivesse feito aquele trabalho direitinho, agora, eu estava tão descansado para dar aula, para servir no corpo de Cristo, mas eu vou ter que estudar tudo de novo para me lembrar daquilo. Assim é na vida cristã. Quando a gente não vai buscando comunhão com Jesus desde o dia em que se converte, vai fazendo de Jesus o nosso alicerce, porque nós não fazemos o alicerce. Jesus, o alicerce já existe, eu só tenho que encontrá-lo e colocar minha casa sobre ele. E aí, quando Jesus é o nosso alicerce, não quer dizer que a chuva não veio, não quer dizer que a doença não veio, não quer dizer que você não está sujeito a pegar Covid, não está sujeito a dizer que você não pode pegar um câncer, não pode morrer, não está dizendo que você não pode falir, não está dizendo que você não pode ficar desempregado, não está dizendo que a mulher vai ficar em casa sempre, não está dizendo que o marido não vai trair. Está dizendo o seguinte, na hora que o marido trair, você tem força para aguentar. Na hora que o câncer vier, você vai ser exemplo para dizer assim, ó pessoal, Deus abençoe. Quando as pessoas forem lhe consolar, você que vai consolar o outro. Quando vier a Covid, você vai dizer, irmãos, eu me descuidei, peguei isso aqui, não ouvi as orientações, fui duro de coração, mas eu estou com fé. Se morrer, é lucro. Se a Covid me levar, é lucro. Se eu ficar, eu vou servir. Então, de qualquer jeito. Então, você está preparado para as lutas. Mas o que a gente faz? Eu e você, vamos ser sinceros, a gente diz assim, Senhor, não deixa a luta aqui. Ao invés da gente dizer assim, Senhor, eu quero me alicerçar sobre o Senhor e sobre a sua palavra, a gente prefere a mais fácil. Senhor, não deixa a luta vir. Senhor, a luta veio, tira logo. Aí a gente começa a cantar, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se travar. Se existe uma hora onde nós mais mentimos, é a hora onde a gente está cantando. Pode prestar atenção, a hora que a gente canta é uma das horas onde a gente mais mente, descaradamente. A gente diz assim, ser valente, pelejando por Jesus. E a gente é fraco, medro, na hora da luta. Então Jesus diz o seguinte, a casa daquele homem caiu. Mas não foi uma queda qualquer, foi grande a sua queda. Então a pergunta é, você já encontrou Cristo? Você já conhece a vontade dele? Ele está aparecendo e você desaparecendo. Eu e você estamos reconhecendo como é difícil ser um cristão verdadeiro, em que sem a graça de Jesus Cristo, e que nós não podemos esperar a chuva, a tempestade vir, e nem imaginar que ela não vem, porque infelizmente uma hora ela vem. Mas a nossa preocupação não é quando a tempestade vem. A nossa preocupação é quando ela vier, eu estarei alicerçado sobre Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que a minha vida e a sua seja colocada sobre o alicerce que é Jesus Cristo. Você que não é cristão, você que ainda não encontrou essa rocha, eu quero dizer a você, se volte para Ele hoje. Converse com Jesus Cristo, diga assim, Senhor, eu quero
que tu sejas a rocha onde eu vou construir toda a minha história, toda a minha vida. Sobre o Senhor, seu sacrifício na cruz, começa com Ele morrendo por nós, para zerar a nossa vida diante de Deus, para perdoar os nossos pecados, para que a gente possa começar um processo de construção. E não tenha pressa, mas faça tudo bem feito. Deixa Deus agir na tua vida. Então, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo e deixe Ele começar a construir hoje a sua nova vida. E norteie a sua vida pelos ensinos dele. Adquira uma Bíblia e comece a ler em oração, dizendo: Senhor, revela-me a tua vontade. Mostra-me a tua vontade. Você que está desviado, volte para o Senhor. Porque talvez você nunca tenha construído um alicerce. Por isso a água te levou. E você que está na igreja, mas que nunca você se converteu de verdade. Você que diz: pastor, eu me identifiquei muito com aquele homem da casa na areia. Então hoje comece a construir um alicerce. E eu vou terminar esse sermão com a história, que talvez você já conheça. Um homem era construtor nos Estados Unidos. Ele trabalhou toda a vida construindo casas para uma imensa construtora. Durante toda a sua vida, ele construiu as melhores casas, a tal ponto de que ele estava tão cansado, tão exaurido, que ele sonhava com a aposentadoria, e a tão sonhada aposentadoria chegou. E o dono da construtora, reconhecendo o seu trabalho, chamou-o e disse: o senhor vai se aposentar. Ele ficou muito feliz, saltitante, alegre, regozijando, porque o tão sonhado descanso chegara. Aí o dono disse: mas eu tenho uma última tarefa para o senhor. Ele ficou triste. Se eu tenho uma casa, a maior de todas, que nós já fizemos, eu queria que o senhor construísse. Eu queria que o senhor fizesse a casa mais bonita, a casa mais linda, a maior casa, a mais segura, a casa das casas. Esta é sua última tarefa e depois você vai se aposentar. E ele foi para casa murmurando: me dá uma notícia boa, depois uma notícia ruim. Já construí tanta casa, agora eu vou construir uma maior. E no outro dia ele voltou. E algum tempo depois ele começou o processo dessa nova casa. Um terreno enorme, uma casa enorme. E ele começou a fazer sem gosto. E ele foi fazendo de qualquer jeito. E ele não ligava para conferir o material. E ele não ligava, e ele foi fazendo de péssima qualidade, porque ele estava com pressa. Ele queria ter as férias dele. Ele queria ter a aposentadoria, melhor dizendo. E aí ele foi fazendo com toda pressa. E aí ele não examinava mais nada. E aí ele terminou aquela casa com uma velocidade tremenda, usando os piores materiais, enfeitou de todo jeito, cobriu todos os defeitos, porque ele era um expert. Só ele sabia que a casa era a maior furada. Que a casa estava linda por fora. Mas só ele sabia que ele tinha feito de má vontade
e que quem comprasse aquela casa, ou para quem aquela casa fosse, era a maior roubada. Então, quando ele terminou, ficou feliz, disse, agora eu vou para minhas férias. Quem comprar desse meu patrão aí, tá ferrado. E aí o patrão disse, terminou mesmo? Terminei, patrão. Agora eu posso ir para as férias, eu já tô correndo ali para ir para casa, para pegar o barco, pescar, deitar. E o patrão disse, mas eu tenho outra surpresa. Ele disse, será que é outra casa? Ficou já triste de novo. O patrão disse, não, é porque essa casa que você fez é o meu presente para você por todos esses anos de trabalho. Deus abençoe. Fique com Deus e até amanhã.